Boa noite, pessoal. Como estão as coisas? Tudo bem? Mais uma semana de quarentena. Estamos de repouso em casa mais uma vez. Hoje precisei atender algumas urgências no consultório e cheguei entusiasmado em gravar mais um vídeo para vocês para a gente tentar estabelecer alguns conceitos que nós falamos bastante no nosso momento de sincronização online hoje nessa semana, né, na segunda-feira. Mas vou dar uma repassada aqui em alguns assuntos só a título de direcionamento de estudo. Então, quando a gente fala, né, de movimentos mandibulares, eu gosto de indicar basicamente alguns capítulos para estudo. O primeiro, que é um capítulo muito simples de ler, que é o capítulo 4 do livro do Ockerson, ele vai falar bastante do envelope de movimento, né? Quando a gente pensa nos movimentos bordejantes mandibulares, ele fala com bastante detalhe como esses movimentos acontecem, o que nós precisamos entender. Então, essa é a minha primeira indicação de estudo quando nós pensamos em abordar movimentos mandibulares. E a minha segunda indicação de bibliografia é o livro do Peter Dawson, Oclusão Funcional, e especificamente esses capítulos 7, 8 e 9, que eles vão falar de relação cêntrica. Por que é importante a gente estudar e linkar o raciocínio desses dois livros? Porque para a gente entender a biomecânica da ATM e para a gente entender envelope de função e harmonia funcional, nós precisamos entender a biomecânica da ATM, ou seja, como a minha ATM se movimenta frente aos movimentos mandibulares, mas eu preciso entender também essas posições que são tão difíceis de se entender. Eu vejo que às vezes o aluno passa pela anatomia de cabeça e pescoço, pela oclusão, pela dentística, pela prótese fixa, pela prótese removível. Em todas essas disciplinas, eles ouvem o termo relação cêntrica, eles decoram o termo relação cêntrica, mas há uma dificuldade muito grande de enxergar esse termo clinicamente, ou melhor, de empregar esse termo clinicamente quando a gente vai fazer, por exemplo, uma reabilitação oral. Então, o objetivo desse estudo é acender a chama do raciocínio, é levar vocês a entenderem o conceito, a aplicação clínica, porque depois, quando nós unirmos todos esses conceitos e pensar na função, tudo vai vir automaticamente de uma maneira muito fácil na cabeça de todo mundo. Quando a gente começa a falar de movimento mandibular, os primeiros dois conceitos que nós temos que entender são os movimentos de rotação e translação, que são movimentos que o meu côndilo realiza durante a abertura e o fechamento da boca. Poxa, Lucas, mas eu não só abro e fecho a boca, eu também faço lateralidade, protrusão, a minha mandíbula se movimenta em todos os planos do espaço. Perfeito, meus amigos, mas vamos entender primeiro rotação e translação. Somente movimento de abertura e fechamento. Então vamos falar primeiro da rotação. A rotação é aquele movimento que o côndilo executa em torno de um eixo, mas sem sair da posição dentro do espaço. Vamos imaginar eu, a minha pessoa, os meus côndilos. Se eu pego um eixo e atravesso no centro do meu côndilo do lado esquerdo e saio no meu côndilo do lado direito, o movimento de rotação é simplesmente esse movimento de giro, onde o meu côndilo vai girar em torno desse eixo, mas sem sair de fato da posição dele no espaço. Quando que esse movimento ele vai acontecer? O movimento de rotação ele acontece nos estágios iniciais de abertura de boca. Vamos pensar que eu vou sair da posição de contato dentário, boca fechada, até a posição de máxima abertura bucal. O máximo que eu consigo abrir a boca. O movimento de rotação ele acontece quando eu inicio a minha abertura de boca, ou seja, atinjo aproximadamente 20 a 30 milímetros de distância entre os meus dentes durante a abertura bucal. Nesses primeiros estágios de abertura, o meu côndilo ele simplesmente girou em torno desse eixo, que vai de um côndilo até o outro, mas ele não saiu do espaço que ele ocupa, dentro da fossa mandibular. Já a translação é um movimento que os meus côndilos executam quando eu faço o deslize anterior desses côndilos ao longo da minha fossa em direção à eminência articular. Ou seja, a partir daqueles 20 a 30 milímetros de abertura bucal até eu atingir minha abertura máxima, o côndilo, ele de fato sai da posição nele no espaço, caminhando em direção anterior ao longo da minha fossa. Então esses dois movimentos, eles são dois movimentos básicos que temos que entender para que a gente entenda movimentos mandibulares.
Caminhando um pouquinho mais para frente, eu quero que a gente absorva um outro conceito, que é o conceito de movimento bordejante. O movimento bordejante nada mais é do que o máximo de movimento que a minha mandíbula consegue executar. O máximo que eu consigo protruir a mandíbula, o máximo que eu consigo retruir a mandíbula, o máximo que eu consigo fazer lateralidade para um lado, para o outro, e o máximo que eu consigo abrir e fechar a minha boca. Esses movimentos bordejantes, eles não acontecem durante a função normal, mas eles vão me dar um gráfico, ou na verdade mais de um gráfico, que vão fazer com que nós entendamos o envelope de movimento. E o envelope de movimento nada mais é do que o aspecto máximo que a minha mandíbula consegue se movimentar nos 3 planos do espaço. Como que a gente faz para avaliar isso? A gente divide essa análise em 3 pontos. Eu analiso o meu movimento mandibular segundo 3 planos. Um plano sagital, que é essa primeira figurinha da esquerda de vocês, um plano horizontal e um plano frontal. A partir desse momento, eu analiso em cada um desses planos. E em cada um desses planos eu vou ter um gráfico que representa o movimento bordejante da minha mandíbula. Perfeito? Esses movimentos mandibulares, eles são limitados por 3 grandes classes de componentes. Eles são limitados pelos ligamentos, eles são limitados pelas superfícies articulares da ATM, côndilo, disco e fossa, e eles são limitados pela morfologia e alinhamento dos dentes. Vamos melhorar. Esses movimentos eles são limitados e guiados por dentes, por superfícies articulares e limitados especificamente pelos ligamentos. Quando avaliamos esses movimentos bordejantes em cada um dos 3 planos, nós temos exatamente esses 3 gráficos. No plano sagital, o gráfico de Posselt, no horizontal, traçado de arco gótico e no plano frontal, o diagrama de escudo. Por que isso é importante? As peculiaridades de cada um desses gráficos, eu peço para vocês voltarem lá no livro do Åkesson, capítulo 4, que tem uma explicação muito tranquila de entender. Aqui meu objetivo é guiar o raciocínio. Quando a gente junta esses 3 gráficos, que são os gráficos dos movimentos bordejantes mandibulares nos 3 planos, nós temos o envelope de movimento, que é a amplitude máxima do movimento da minha mandíbula, que vai variar para o movimento máximo da mandíbula do seu José, que vai variar do máximo do movimento da mandíbula da Dona Maria. Ou seja, esse envelope de movimento ele varia de pessoa para pessoa, assim como o envelope de função. O envelope de função ele está incluído dentro do envelope de movimento. Perfeito? Um outro conceito que eu gostaria de exemplificar é a biomecânica da ATM. Como que a minha ATM especificamente vai funcionar? Os meus côndilos, eles são separados, lado esquerdo e lado direito. E apesar de que eles podem executar movimentos diferentes, em direções diferentes, em sentidos diferentes, um côndilo nunca poderá movimentar sem que influencia no outro. Isso falando numa situação normal. Porque eles são unidos pelo meu osso mandibular. Então, o côndilo sempre vai influenciar a ação do outro. E aí, quando eu vou especificamente para avaliar a minha articulação temporomandibular, e a gente entende que a articulação temporomandibular é uma articulação composta, porque existem 3 estruturas ditando os movimentos, quais são essas estruturas? Côndilo, disco e fossa. Eu preciso dividir essa articulação em 2 grandes conjuntos. O primeiro conjunto é o complexo que diz respeito ao côndilo e o meu disco. Esse complexo especificamente, ele diz respeito aos meus movimentos de rotação. Porque o movimento de rotação, onde o côndilo gira em torno do próprio eixo, ele está movimentando côndilo e disco. Ele não sai do espaço. Então a fossa, ela não tem, vamos dizer assim, uma influência nesse primeiro movimento de rotação. Já o meu segundo conjunto, ele relaciona o sistema côndilo mais disco com a fossa articular. E aí, a partir desse relacionamento conjunto côndilo-disco mais a fossa, eu tenho um movimento de translação. Então, disco articular, apesar dele não ser uma estrutura óssea, ele participa ativamente do movimento. Ele é uma estrutura que coordena esse movimento articular. Por isso, a articulação ela é considerada composta.
além de funcionar como um anteparo, né, que facilita o deslize entre côndilo e fossa, com o auxílio do líquido sinovial, ele atua determinando esses movimentos mandibulares, rotação e translação. Perfeito? Espero que tenha ficado claro. Quando a gente pensa lá na ATM, mais uma vez, a gente consegue entender que essas três estruturas, côndilo, disco e fossa, elas estão ali relacionadas, mas que não há nenhuma junção estrutural entre esses três componentes. E elas ficam ali juntas graças basicamente ao tônus muscular, que é uma atividade muscular que existe na musculatura suspensória da mandíbula e que mantém essas três estruturas ali juntas, prontas para trabalhar. Graças a esse tônus muscular, nós temos uma pressão intraarticular que é a responsável por manter essas três estruturas ali juntas. Quando eu movimento a minha mandíbula, essa pressão intraarticular ela é elevada, porque eu estou, de uma forma bem simples de entender, pressionando mais o côndilo sobre o meu disco. Então essa pressão intraarticular ela é aumentada. Essa pressão intraarticular aumentada durante o movimento, associada ao contorno do meu disco articular, é que faz com que o disco sempre acompanhe o meu côndilo numa situação normal. Os ligamentos em si, eles só vão limitar movimentos extremos. Quem faz com que o disco caminhe sobre o côndilo nada mais é do que essa pressão intraarticular em associação com a morfologia do meu disco. Então, num caso onde eu abro e fecho a minha boca, o que eu tenho? O meu côndilo pressionando o meu disco, que tem uma forma bicôncava e graças a essas características o disco, dentro de uma situação normal, não estamos falando de parafunção ou disfunção temporomandibular, o disco então acompanha o côndilo ao longo do movimento. Então, se porventura eu tenho um aumento dessa pressão intraarticular durante um período alto ou durante muito tempo, ou que essa pressão intraarticular ela aumenta muito a intensidade dela, como por exemplo na parafunção, eu crio a possibilidade de alterar a morfologia desse disco. Se eu altero a morfologia desse disco, eu tenho a possibilidade de evoluir para um caso de disfunção. Pensem bem, não quer dizer que a pressão intraarticular vai sempre alterar a morfologia do disco. E não quer dizer que morfologia de disco alterada vai sempre causar disfunção, mas são possibilidades que podem acontecer. Quando eu ainda entro nessa pressão intraarticular, isso é um gancho para eu entender a posição do meu côndilo na minha fossa, naquele conceito de relação cêntrica. Vamos raciocinar. O conceito de relação cêntrica, ele é o quê? Ele é basicamente um conceito que vai relacionar as minhas articulações, a relação de côndilo, disco e fossa. A gente já sabe que é uma posição articular, que é uma posição ligamentar, que é uma posição que significa equilíbrio do sistema estomatognático, que é uma função fisiológica, que é uma posição reproduzível e que independe da posição dos dentes. Isso nós sabemos. Um conceito que foi bastante discutido na literatura é onde o côndilo localiza-se na posição de relação cêntrica. E aí a gente tem que analisar a contração da musculatura elevadora da mandíbula no momento do tônus muscular. E se formos analisarmos a direção dos músculos elevadores da mandíbula, nós vamos conseguir enxergar que esses músculos elevadores eles contraem predominantemente em direção vertical e oblíqua. Então, graças a isso, a essa contração predominantemente oblíqua, direcionada à região anterior, e vertical, direcionada ao ápice da cabeça, é que nós temos o côndilo sempre apoiado numa região mais supero-anterior da fossa mandibular. E isso aí esclarece muito bem uma confusão enorme que nós temos em relação à relação cêntrica. Ficou até engraçado, né? Mas é fácil a gente entender onde o côndilo está quando estamos em relação cêntrica. Mas calma, a gente vai falar mais de relação cêntrica. Então, o que eu quero que vocês entendam inicialmente? Pressão intraarticular e morfologia do disco, ela existe
e é ela que faz com que o disco esteja sempre apoiado no côndilo durante o movimento mandibular. E o côndilo, numa posição fisiológica de relação cêntrica, ele está apoiado sempre na região mais supero-anterior da minha fossa articular. E isso existe porque a contração dos músculos elevadores ela é predominantemente numa direção superior e oblíqua. Só que aí tem uma questão. Para que a posição de relação cêntrica ela exista segundo esses critérios de côndilo, disco e contração muscular, eu preciso de mais um detalhe. Eu preciso que o meu músculo pterigóide lateral esteja relaxado. Porque se ele estiver contraindo, a tendência é trazer a mandíbula para a região anterior, assim como vocês estão vendo na figura. Então, para entendermos mecânica do movimento mandibular e biomecânica da ATM, a gente precisa entender de relação cêntrica. Entenderam a ligação? E aí, a partir desses conceitos, nós vamos falar muito de harmonia e envelope de função. Aqui, pessoal, é só para a gente clarear algumas ideias. Não achem que esgotamos. Isso é só um primeiro passo, leitura prévia, raciocínio, discussão entre os colegas, que cada vez mais nós vamos incrementando os nossos conceitos e a nossa forma de pensar. Eu agradeço demais a atenção, espero que aproveitem. Beijo, até mais.